Fala, Macários! No episódio de hoje, vou receber uma pessoa aqui muito especial, uma amiga muito querida, uma parceira do Grupo Macários, uma pessoa que tem contribuído demais com o seu profissionalismo, com a sua empresa. Vou ter a honra de receber aqui hoje o Yamara Mirna, graduada em administração, empresária da U2M. Vem aqui comigo, minha amiga Yamara. Tudo bem, tá tudo bem. Ai, que bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Hoje aqui a gente vai fazer um prato, né? Um camarão, uma massa com camarão, mas o mais especial não é o prato, mas essa pessoa aqui que eu admiro demais, tem contribuído muito com os nossos projetos. Você vai conhecer um pouco mais sobre ela hoje. Vamos lá conversar e cozinhar, minha amiga? Vamos embora. Então, ajudar aqui nesse Com prato. certeza. E um prato que eu gosto muito. Quem me acompanha nas redes sociais é um prato que eu sempre posto, né? Camarão, para mim, com uma massa com camarão, resolve a vida de qualquer pessoa. Eu considero um prato rápido, extremamente saboroso, né? Então, hoje a gente vai trazer aqui para vocês um camarão com uma massa, um fettuccine aí, para a gente poder saborear. Vamos me ajudar aqui, minha amiga. Vamos lá, pegar aqui esse azeite, me dá aí o azeite. Vamos aqui. Vou lhe auxiliar. Vamos me auxiliando aqui, né? Pronto, vamos lá. Você vai querer o que agora? Deixa esse óleo aqui esquentar esse azeite. Eu vou pegar já o camarão para a gente poder dar uma selada nesse camarão. Perfeito. Enquanto a gente tá aqui. Meu maricote tá aí. Vamos aqui. Deixar aqui aberto. Isso, deixa aí aberto. Demorar um pouquinho enquanto ele tá aqui aquecendo. Vamos lá começar a nossa... A gente tem muita coisa que a gente quer descobrir hoje aqui. Segredos de Yamara, será, gente? Você quer segredos de negócio? Eu também segredos quero. de negócio não, também, se for né? segredo de negócio, eu não compartilho. Eu quero que você compartilhe Olha comigo. aí, tá vendo? Gente, essa aqui é uma daquelas pessoas que eu digo assim, olha, a gente tem uma parceria boa, mas eu ainda quero você como sócio. A gente deve fazer sociedade aí. Eu tô esperando negócio. o contrato e até agora ele não chegou, certo? Não chegou contrato, não chegou nada até agora. Eu quero ver esse contrato. Vamos ver. Yamara, você fala, né, trabalha muito no mundo empresarial, consultorias, e acho que uma das grandes questões que as pessoas têm muita dúvida e que acham que é a mesma coisa, mas vamos ver qual é a sua opinião, que é sobre empreendedor e empresário. Qual a diferença entre empreendedor e empresário? A depender de quem você perguntar, vai lhe dar uma informação diferente. Para mim, o Yamara, o empreendedor, ele tem um propósito, o empresário, ele tem um negócio. Nada impede que isso se complete em algum momento. A gente normalmente, quando tem um propósito, eu quero mudar. Se eu perguntar a você, por que você construiu o grupo? Você tem ali um propósito para aquilo. Você transformou esse propósito em um negócio. Então, você é empreendedor quando você está dentro desse propósito. E você se torna empresário quando você estrutura um negócio baseado nisso. Uhum. E aí, se você pergunta, Yamara, você é empreendedora ou você é empresária? Eu sou empreendedora. Porque eu não esqueço o propósito que eu tenho dentro da minha empresa. Eu sei porque eu criei ela. Eu estou transformando ela num negócio. Afinal de contas, a gente precisa evoluir. E essa evolução é que torna a gente empresário. Verdade. A gente fala sempre do Grupo Macários, né? Você é uma das parceiras, sobre a questão de propósito. E as pessoas às vezes acham que propósito está muito ligado a uma questão espiritual, né? A uma questão só, algo social. E realmente o propósito ele tem que estar em todas as áreas da sua vida. Em tudo aquilo que a gente faz pode, na verdade não é que tem, mas ele pode ser feito com um propósito. É verdade. Né? O nosso quadro aqui é exatamente cozinhando com um propósito. O que é que tem a ver cozinhar com um propósito? Porque o cozinhar, qualquer pessoa pode cozinhar. É verdade. Agora, qual a nossa intenção aqui? É trazer histórias reais, pessoas de verdade, que têm feito a diferença, que têm feito acontecer. Esse é o propósito. Perfeito. Né? Então... E trazer essa questão do propósito, muitas empresas elas não conseguem evoluir porque ela perde essa essência. Toda empresa, se você perguntar, qualquer empresário, em qualquer ramo, se você perguntar por que você começou a sua empresa, tem um propósito? Não, porque eu me vi injustiçada em alguma coisa, não porque eu queria mudar alguma coisa, porque eu queria fazer diferente. Existe um propósito. Você pode perder isso no meio do caminho.
mas ele começa a partir disso aí. E quanto mais você revisita esse propósito, mais força você ganha ali para crescer. Afinal de contas, existem dados que provam que empresas, elas têm ciclos. E você precisa que ela avance dentro desses ciclos, porque senão você não vai conseguir avançar. Então, até 2 anos, as empresas fecham. Por falta de quê? Planejamento. Só propósito, sem planejamento e sem estrutura, também não vai dar resultado. Você tem que ter ali a balança equilibrando. E aí você vai virando os ciclos sem esquecer por que você começou. Porque no dia ruim que todo mundo tem, aquele que disser que não tem, ele tá mentindo. Esse é outra questão, né? Que todo mundo tem. Porque hoje em dia as pessoas veem as empresas e acham que sempre é só uma contínua, que é só uma crescente. Isso não existe, né? No mundo dos negócios, muito menos, né? E ele flutua. Ele flutua. Hoje tem negócio X que tá em alta, amanhã ele tá em baixo. E o que é que faz com que você passe pela baixa? Mercado, né? É a consciência do propósito. Eu sei porque eu estou fazendo isso, então vale a pena esforçar-se mais, vale a pena pagar um preço maior, vale a pena fazer um investimento que para muita gente não faz sentido, mas dentro do seu propósito você consegue fazer, aí sim você consegue crescer e caminhar. Verdade. Mara, você como dá consultoria para muitas empresas, você vê que tem sido muito comum essa questão de perder o propósito na jornada, né? Que é uma das maiores dificuldades que você acha que tem hoje no meio do empreendedorismo, ou uma das... Porque quando você perde o propósito, você perde o norte. Porque tudo começa pelo porquê, né? Por que você faz isso? Aí quando você perde o propósito, você perdeu o norte do que você está fazendo. Quando você perde esse norte, fica difícil você coordenar o que você está fazendo. Isso reflete em quê? Conflito geracional. O que é que a gente fala hoje? Não porque as gerações estão se engalfinhando dentro da empresa, porque geração Y é melhor, geração X é pior, geração Z dá trabalho. O que está acontecendo é o seguinte, a gente vem de uma geração que era para construir. Você tem que ter um carro, você tem que ter uma casa na praia, você tem que casar, você tem que construir. Essa geração, ela quer tempo, ela quer propósito. Aí a empresa entrou nessa linha de não, vamos construir, vamos crescer, e esqueceu por que ela quer fazer isso. Aí o colaborador chega e fala, não, mas eu não quero crescer. Na época da gente, todo mundo queria carro. Hoje, pra que carro? Você tem Uber. Pra que carro você tem um Uber? Então você acaba poldando isso. Aí a empresa, quando ela perde essa questão do propósito, ela perde essa identificação. E aí ela começa a ver diferente. Não, você tem que fazer desse jeito. Aí ela cria uma caixinha e quer que todo mundo se encaixe. Na nossa geração isso era ótimo. Nós somos o workaholic de nascimento. Trabalhamos para construir. Essa nova geração não. Ela tem que ter um porquê. Ela quer ter tempo para passear na praia no final da tarde. Ela quer fazer academia, ela quer fazer crossfit, ela quer fazer dança. Ela quer ter tempo com a família, ela quer passear com o cachorro. E isso ela não consegue fazer dentro de um regime de trabalho que é imposto. Aí ela começa a buscar alternativas. Então, realmente, essa perda de propósito também perde a perspectiva do que o negócio está fazendo. Verdade. Esse assunto aí é um assunto bem polêmico, assim, a gente tem falado muito sobre isso. E a gente vai depois, daqui a pouco, voltar um pouquinho sobre essa questão, para a gente dar uma conversada melhor sobre isso e até poder esclarecer mais. Acho que o que está faltando muito nesse ponto aí, muito equilíbrio, né? Eu acho que a nossa geração, tá, que é como você falou, né? Às vezes quer impor algo, a nova geração, né, que é da construção, aí a nova geração quer essa qualidade de vida, e aí são dois extremos, né? Que se a gente não achar, na minha visão, é exatamente isso, encontrar esse meio termo para que a gente possa realmente seguir, né? Realmente essa geração de construir, ela acabava realmente construindo tanto e usando... Não usufruindo nada, né? Não usufruía de nada. Aí, no meu ponto de vista hoje, vem a questão da geração hoje, que não quer construir, ela quer aproveitar. Mas como vai ela aproveitar algo que ela não constrói, se ela não tem? Né? Então é algo que a gente tem que trabalhar muito. Eu acho que é um desafio, né, para pessoas, porque as gerações anteriores e até a nossa geração, tem muita gente ainda que está rígida sobre isso, e eu acho que é algo que a gente precisa realmente trabalhar nas empresas, e não só nas empresas, né, na realidade, na pessoa. É algo que eu estou trabalhando isso muito com minhas filhas, porque estamos em gerações diferentes, né? Lá em casa eu tenho praticamente 3 gerações. É mais difícil ainda. Acho que o óleo agora esquentou. Vamos no camarão. Vamos dar uma selada no camarão aqui. Rápido, camarão é coisa rápida, né? E a gente... Opa, peraí. Tem que ver um papo sujadinho, Amara. Puxa. Percalços na cozinha. Faz parte aqui, pronto. Oi? Isso. Amara, a gente estava falando sobre essa questão da dificuldade das gerações, né?
E falando como a gente precisa encontrar, né, a nossa geração, entender esse meio termo de que não é só produzir, que eu acho que né, o final dessa geração, acho que começou também a entender isso, e acho que foi exatamente isso, né? Os pais dessa nova geração começaram a entender que não era só produzir, era ter qualidade. E aí essa geração nova ficou só com a qualidade e começou a ver que o produzir como fosse um peso. Então acho que realmente a gente encontrar, né, o meio termo dessas duas situações, de você realmente precisa produzir, mas também precisa produzir sem perder a qualidade de vida, podendo usufruir daquilo que você tem produzido, poder ter tempo, né, ter qualidade de vida, poder viajar, poder, enfim, usufruir daquilo que você constrói. A gente vê que tantas pessoas com patrimônio altíssimo e no final não aproveitou nada e vai deixar para quem, né? Para quem sabe aproveitar. Para quem sabe aproveitar, né? E aí tem o desafio da geração que quer aproveitar muito a vida, mas não quer produzir, né? Então, assim, a gente encontrar isso, acho que vai ser a grande chave, acho que o grande desafio de ambas as gerações que estão convivendo no mercado de trabalho, principalmente dentro das empresas, é encontrar essa chave. Já tem tentado, Clebson, fazer isso com os modelos de trabalho. Com a pandemia, o pós-pandemia, a gente tentou o home office. O home office que tem mais qualidade. Não se aplica a todo mundo. Eu não estou condenando nem defendendo, mas não se aplica. Não. É perfil. É perfil. Tem pessoas que, se você não tiver um escopo de cobrança, ela não entrega. Mas tem pessoas que são autogerenciáveis que ela só pega o que ela tem que fazer e ela entrega. Então, o que é que acontece? Começou a se testar. Não deu certo, vamos pro híbrido. Aí vamos pro híbrido, aí tenta um pouquinho no híbrido. Mas aí a tecnologia chegou, vamos tentar como? Vamos fazer... Então, tá se tentando. Para mim, qual é o melhor caminho? Ouvir. É sentar, é você trazer, respeitar a sua experiência como uma geração diferente que construiu e você respeitar a experiência de quem está chegando com aquela visão mais fresca, com aquela visão mais nova do que está acontecendo. E o que não está acontecendo nas empresas hoje é isso. Não se senta para ouvir. Você está com um problema, com que setor? Com tal. Você chegou no setor para conversar sobre esse problema? Não. Como é que ele vai se resolver? Vai continuar com o problema. Mas eu não consigo falar com ele. Como é que você está falando com ele? Você está cobrando. Você chegou e perguntou por quê? Se está precisando de alguma... Então, é muito essa questão do tentativa e acerto. Vamos tentar, vamos mudar isso aqui, vamos melhorar isso aqui. E à medida que isso for fazendo, e você abre caminho para as duas áreas, porque as duas conseguem contribuir. Consegue contribuir. Você vai só ajustando esses modelos. Agora, para mim, qual é o problema que a gente tem? A gente gosta de copiar os outros. A gente quer copiar o que está dando certo em tal lugar, em tal país. Gente, cultura é uma coisa muito forte. E a nossa cultura, ela é diferente. Pronto, você está morando fora, você já percebeu que o modelo de trabalho é diferente. Exatamente. Não dá para pegar lá e jogar aqui e dizer, vai funcionar agora. Não vai. Não tentar o que funciona para a gente. A gente, né, o Grupo Macari está em 3 países. Isso. Né? Brasil, Portugal e Estados Unidos. É 3 realidades completamente diferentes. A Triâmara tem triângulo nos 3 países. É 3 triângulos diferentes, são 3 empresas diferentes. 3 empresas diferentes. Né? Então você tem que entender muito a questão da cultura. Uma simples coisa aí, a gente poder entender. A farda, a que a gente tem aqui no Brasil, a farda é totalmente personalizada. A dos Estados Unidos e Portugal, a gente fez ela mais neutra e na identificação, fazer uma plaquinha de identificação. Ele saiu, ele tira a plaquinha. Saiu, tirou a plaquinha, o fardamento continua na empresa e a gente só muda a plaquinha. Por quê? Porque a rotatividade em Portugal, pelo modelo de trabalho, e nos Estados Unidos mais ainda. Em Portugal já se tem uma rotatividade muito maior somente nesse ramo de alimentação. Estados Unidos... É praticamente um prestador de serviço. Não existe realmente essa questão, né, de um vínculo, de você fazer. Só existe, mas é muito raro. Né? É mais realmente... As pessoas elas estão sempre buscando algo novo, algo diferente. E aí alguém que paga $2 a mais, ela já muda de emprego na mesma hora. Porque não tem aquele vínculo. Não tem o vínculo, não tem. Então, isso é o que? E a cultura. Né? A cultura é algo que está ali. E no Brasil, não. A gente tem a cultura, por mais que tenha mudado muito hoje também, mas ainda, né, a cultura do vínculo do CLT é muito forte, assim, dessa questão dessa segurança, do vínculo que se estabelece. E é algo que você tem trabalhado muito, né?
Acho que é algo das empresas E que essa você questão quer bem sua área, né? qual é o certo? Não, é perfil. Você consegue, você falou no início, falou sobre a questão do empreendedor e do empresário, você consegue lidar com as nuances de ser empresário, você consegue lidar emocionalmente com isso, de ser empresário, de a pessoa ligar para você e dizer assim, ei, deixa para me pagar mês que vem, que esse mês não deu não, mês que vem eu pago os dois. Sim, como é que você paga salário esse mês, sem o dinheiro? Então, é importante você entender se você consegue fazer isso. Não é, mas CLT é ruim. Não, tem pessoas de carreira que são extremamente bem-sucedidas, que ganham bem. E tem aquela pessoa que ela não ganha tanto, mas ela vive bem, porque ela adequou a vida dela àquela situação. Então, é muito particular essa questão. Não dá para você colocar todo mundo dentro de um potinho e dizer, todo mundo tem que ser isso. Se você não tiver o perfil de viver perigosamente... Tá, um empreendedor, ele vive, é uma missão impossível todos os dias. A missão impossível, né? Então, assim... É todo dia. É perfil, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, nossa, a sua vida é muito corrida, né? Tá aqui, tá ali, fazendo tanto com outras pessoas. Mas é algo que me dá prazer em fazer. Eu tô bem com isso. Eu tô bem com isso, já né? tem aquele que se mudar o computador de lugar. De lugar. Eu já trabalhei em empresas que se a gente mudasse a mesa de lugar, a pessoa não produzia nada. Porque mudou o meu canto. E agora a gente bota o quê? Eu quero um pouquinho de água. Consegue um copo ali para botar um pouquinho de água aqui, para a gente poder dar uma encorpada, dar uma refogada mais nesse camarão. Suficiente? Pode ser. Bota aqui, isso. Mais ou tá bom? Mais um pouquinho. Deixa eu dar uma apurada aqui. Aí agora eu vou aumentar essa água. Deixar ela encorpar. Encorpar aqui. Isso é muito interessante que a gente está falando dos perfis, né? Porque eu mesmo foi isso, né? Por muito tempo duas realidades minhas, particularmente. Mesmo como empresário, já trabalhei home office algumas vezes. Na minha transição de Boa Vista para Paraíba, eu fiquei 1 ano home office. Não consegui produzir. Não produzi nada. Na transição, não faz de você um colaborador pior. Pelo contrário, é o seu perfil. É o meu perfil, né? Então, assim, mesmo sendo, né, o líder, mas assim, eu não conseguia realmente produzir. E aí teve uma segunda tentativa em Portugal. No início, que a gente estava iniciando todo o processo lá, então fiquei trabalhando home office quando estava em Portugal no grupo. Contei os dias para abrir. Eu mergulhei na cafeteria, mergulhei na Triângulo, assim que abriu, limpando mesa, ficando no caixa. Da interação. Porque eu precisava interagir, eu precisava estar com outras pessoas, eu precisava, né? Uma coisa que eu importante, agora novamente nos Estados Unidos é o mesmo processo. Fiquei trabalhando home office, enquanto a gente estava estruturando todo o processo lá, e aí é uma frase que marca muito, assim, eu sinto a necessidade de acordar de manhã, tomar um banho, vestir uma roupa e sair para trabalhar. Nem que seja descer as escadas e entrar, mas eu tenho que sair. Eu tenho que sair, eu tenho que fazer esse processo. Né? Macarrão, vamos lá agora. E aqui agora eu vou diminuir. Quando a gente está falando de perfil, é importante que você entenda qual é o seu perfil. Yamara, qual é o melhor perfil? E Kelson, qual é o melhor perfil? Não existe, existe o seu. E você conseguir identificar qual é esse perfil e adequar ele ao modelo de trabalho que lhe satisfaça, que faça com que você produza, você vai ter resultados maiores. Você já parou para pensar qual é o seu perfil? E Clebson falou qual era o dele, que era aquele que precisa de gente, precisa de interação. Precisa sair de casa, precisa trocar de roupa de manhã e ter a rotina. Ter a rotina. Se você precisa ter essa rotina, você não vai conseguir rodar home office, você não vai produzir tanto home office. Eu já sou o meu termo. Tem coisas quando eu preciso desenhar algo, planejar algo, estruturar algo, eu preciso ficar sozinha fazendo aquilo. Mas eu também gosto da interação, da reunião com todo mundo junto, de ter o café ali, de ter a xícara, de ter todo mundo trocando. Então, você entender quem é você nesse universo corporativo ajuda você a se desenvolver melhor na sua função. Eu acho que isso é o mais importante. É o mais importante. Mas porque a empresa é assim, não. Você que tem que achar com a empresa. Normalmente me perguntam em sala de aula, como é que eu procuro uma empresa ideal? Primeira coisa, não existe empresa perfeita. Toda ela vai ter algo que precisa melhorar. Na hora que você entende isso, você vai entender que a empresa que você está, ela é a melhor para você. Então, se ela é a melhor para você, o que é que você tem que fazer? O seu propósito dessa empresa
batendo. Você Casam, deu uma olhada, pesquisou sobre ela, viu quais são as práticas, como são as festas, como são os feriados, como é que ela se comunica. Isso tem que conversar com você. Porque na hora que você casa isso, o seu propósito, com o seu perfil, com a empresa que você tá, pronto, tem gente que diz assim, a empresa X é horrível trabalhar. Aí você conhece fulano que tá lá há 15 anos e é maravilhoso. Por quê? Porque para ele, aquele lugar, ele é fértil. Para ele crescer. Casa os propósitos, casa o perfil. Né? Exatamente. Mas você não falou perfil, você falou algo assim, né? Em sala de aula. Aí tem uma Yamara aí, professora, que muita gente não conhece, né? Que é a primeira coisa que eu me apresento. Yamara, o que é que você é? Eu sou professora. Por quê? Porque eu sempre quis ser professora. Sempre quis ser professora. Eu não queria ser aquela professora do ensino infantil. Amo criança, mas eu não é meu perfil. E aí eu queria ser aquela professora, eu sempre quis ser professora. E aí eu comecei, dentro de sala de aula, quando eu comecei a ensinar, o que é que me instigou? Qual foi o propósito para isso? Teve uma vez que eu tinha um aluno que sempre nas primeiras aulas eu ministro, principalmente a área de gestão, a administração, que é a minha área. Aí tinha um aluno... Sério? Não tinha percebido ainda? Nem parece. Nem parece. Aí ele falando que a gente estava na aula e sempre as primeiras aulas eu falo muito sobre propósito dentro de sala de aula. Então a sua carreira ela tem que ter sinergia com o seu propósito. O que é que você está escolhendo? Por que você está aqui? É porque você quis, é porque você daqui a 10 anos você ainda vai querer? Você entende o que você está fazendo aqui? E uma dessas perguntas tem uma frase que eu uso muito dentro de sala de aula e trouxe isso também para os treinamentos, que é o você pode ser o que você quiser, desde que você esteja disposto a pagar o preço e viver o processo. Você pode ser o que você quiser profissionalmente, como pessoa. Agora você tem que pagar o preço e ver o processo. Esse processo é o problema de hoje em dia, aí, assim, né? Uma vez eu disse isso em sala de aula, despretensiosamente. Eu disse isso dentro de sala de aula. E quando foi, alguns meses depois, eu encontrei esse aluno. E ele disse para mim o seguinte, ele disse que eu fui a primeira pessoa na vida dele que disse que ele poderia ser o que ele quisesse. E quando ele entendeu aquilo... Ele disse pra mim, virou a chave no sentido de o que é que eu estou fazendo? E eu vou mudar. E aí ele mudou, começou a estudar, era um curso técnico, ele começou a estudar, fez graduação, tá estudando, encontrei depois, já tá trabalhando, já tá na área. Então aquilo pra mim foi o que me instigou. Foi o que me instigou a dizer assim, pronto, é isso aqui que eu quero. O que é que a gente encontra muito? Existe um gap muito grande entre o mercado e a sala de aula. Na sala de aula se ensina uma teoria muito legal, muito bonita, muito organizada, que quando você chega no mercado você não consegue colocar em prática. Por quê? Porque a teoria, ela não coloca um ponto principal. Pessoas. A teoria, ela não mapeou pessoas. Aí você pega a teoria linda, chega na empresa e você encontra o quê? Pessoas. E as pessoas não querem. Ela não quer daquele jeito. Aí quando você encontra pessoas e elas não querem, é onde vem a dificuldade. Por isso que, quando eu disse, não, eu estou em sala de aula porque eu quero estreitar essa relação. Tanto que, para mim, a sala de aula, ela é um overview do que eu vivo no mercado. Então, eu trago as experiências que a gente vê no mercado, eu trago as experiências das consultorias, tudo isso, e trago... Gente, quando acontecer isso, você vai fazer o quê? Ah, professora, e acontece. Acontece muito. Então, assim, é trazer isso. E quanto mais você prepara ele na base, mais fácil é você moldar ele lá na frente. Quando você pega um profissional que ele não tem uma base, principalmente emocional, para lidar com isso, ele não consegue rodar no mercado. Não tem perfil, não tem empresa, ele não consegue. Como você falou bem, assim, a sala de aula, e acho que assim, desde a base, né? Lá no ensino médio, lá no fundamental, não trabalha essa questão de você falou uma frase aí muito importante, né? Você pode ser o que você quiser. É algo que achei, assim, eu trabalhei muito com minhas filhas, isso, a minha filha mais velha, eu sempre dizia isso a ela, né? Você vai ser o que você quiser. Eu peguei várias brigas na escola por causa disso, porque a escola, quando ela entrou no fundamental, aquela história, né? Estamos preparando ela para o Enem. E aí eu fui uma vez na escola... Ela quer fazer Enem? Eu disse, mas quem disse a você que eu estou condicionando o sucesso da minha filha ao Enem? Não faz sentido. Mas se ela passar, você não vai gostar, não vai ficar feliz? Não, vou ficar muito feliz, sem dúvida. Mas a questão... Mas ele não é determinante, não é decisivo, não é isso que vai determinar o sucesso, não é o fim. Né? Então, assim, eu sempre trabalhei com minha filha sobre isso, né? Dela ser o que ela quiser ser. Né? Todas duas eu trabalho muito. Você vai ser o que você quiser ser. Portanto, que você siga o momento do processo, que você faça bem feito. Né? Você também faz aquela questão, você pode ser o que você quiser. Portanto, que você dê o seu melhor, você faça e se encontre
realmente naquilo que você está fazendo. E esse conseguir fazer bem feito não é fazer melhor do que alguém. É fazer hoje melhor do que o que você fez ontem. E você conseguir fazer isso. Aí quando a gente diz hoje, eu estou muito insatisfeito, certo? Você está fazendo o quê para mudar? Não depende de mim, depende 100% de você. A mudança depende 100% de você. A entrega depende 100% de você. A gente fala muito da autorresponsabilidade. Mas aí é a questão da autorresponsabilidade, a questão da gestão emocional. Eu acho que para mim, você falou que o empreendedor, o empresário hoje, ele vive a missão impossível, né? Todo dia é uma coisa diferente. Não sei com vocês, né? Comigo acontece, com você também. Comigo. Mas aí é uma coisa importante para mim, que foi decisor, foi quando eu decidi trabalhar em inteligência emocional. Por que eu decidi trabalhar em inteligência emocional? Teve um episódio. A gente estava na empresa e quando você assim, muita gente pergunta, Mara, por que você abriu a sua empresa? Porque eu queria fazer diferente do que o mercado estava fazendo. Perguntar, essa é a minha próxima pergunta. Eu sei um pouco, mas eu queria que as pessoas em casa, né, que estão nos assistindo, pudessem ter ideia disso, né? Eu vim... Por que o 2M? Eu vim do CLT, eu trabalhei, eu prestei serviço para várias empresas, eu trabalhei em vários ramos diferentes. E aí chegou um momento que gente, não era isso que eu queria. Não era. E eu lembro uma vez que eu estava numa reunião em uma das empresas que eu trabalhava. Aí eu disse assim, gente, não dá pra gente fazer diferente, desse jeito não. Aí a pessoa disse, olhou pra mim e fez assim, Mara, se você quiser fazer do seu jeito, você abre a sua empresa. Não seja por isso, eu fui abrir a empresa. E aí eu fui fazer do meu jeito. Só que aí eu fui fazer do meu jeito aprendendo. E é onde veio a inteligência emocional. Porque eu fui fazer do meu jeito o quê? Eu queria um ambiente produtivo, eu queria um ambiente livre, eu queria um ambiente que a pessoa ela se sentisse importante, se sentisse acolhido. Só que nem todo mundo está preparado, gente. Eu entendi que nem todo mundo está preparado para esse tipo de ambiente. Nem todo mundo, e Clebson, está preparado para a regalia que você quer oferecer. Porque ele vem de uma estrutura que ele não está pronto para isso. Eu não uso, por exemplo, eu não queria utilizar ponto na minha empresa. Aí, na apanhando, eu entendi que nem todo mundo consegue se gerenciar para não ter um ponto. Porque para mim era fácil não ter ponto, mas para aquela pessoa não era. E aí eu comecei a entender. Aí teve um caso bem pontual, que foi o caso que fez essa virada da questão emocional. A gente tinha... todo mês a gente fazia na empresa um momento de conversar com todo mundo para cada um falar. Gente, eu não gostei disso. Criar ali uma roda de conversa. E a gente fazia um café, fazia um ambiente bem legal. Conectar bem, né? Isso. Aí quando a gente tava fazendo isso, a gente fez. Aí tinha um café, uma coisa lá. Aí a gente trouxe para vocês provarem, não sei o quê. Isso que a gente achou que estava sendo uma experiência bem legal. Uns 3 dias depois, uma amiga minha manda um print do Twitter para mim. E esse print do Twitter foi um dos meus colaboradores dizendo quando você está na empresa e é obrigada a fazer aquilo que você não quer. Gente, eu entrei em crise existencial naquele momento. Desculpa, eu parei, calma, em que momento eu obriguei ele a fazer isso? Vamos misturar aqui a massa já. Vai misturando. Vamos misturando aqui, vamos aí. Gente, vai começando aqui. Tá maravilhoso. E aí ele começou... Em que momento? Aí eu comecei a entrar em crise. Em que momento eu obriguei ele a fazer isso? Aí foi quando eu entendi que o que é pra mim não é pro outro. E antes de fazer, eu tenho que perguntar ao outro se aquilo faz sentido para ele. E o melhor não é nada, é você entender e ter inteligência emocional que você pode fazer 110%. E tem pessoas que não vão reconhecer isso. E aí, quando você desenvolve esse nível de inteligência emocional, aí você consegue lidar. Isso. Porque vai ter horas que você vai dizer, gente, assim é melhor. E a pessoa, você tá fazendo por ela e ela vai dizer, não, eu não quero. Isso me lembra muito bem, acho que você, como as pessoas que dão consultoria para a nossa empresa, é o nosso Café com Fé, né? Então, por muito tempo, às vezes as pessoas achavam que eram obrigadas a ir para o Café com Fé. Né? Se não for, vou ter alguma punição. Alguma punição, né? Ou você mal vestido. E a gente, não é, né? O Café com Fé é algo que eu entendo, que eu valorizo. É algo que a empresa tem de ser. Eu sempre deixo claro, óbvio, que a nossa empresa ela é confessional, que a gente tem princípios cristãos como fundadores da empresa, mas que a gente tem pessoas de todas as religiões, de todos os credos. E você é livre. E você é livre, né? Então, assim, o que a gente sempre deixa como realmente, que estejam ali pessoas que querem estar, que aquilo faz sentido para ela. Para mim, a segunda-feira de manhã, iniciar louvando, orando, entregando agradecendo a Deus pela minha semana, faz todo o sentido para Cleberson.
Pode não fazer para João, para Maria. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então, assim, entender isso... E dói, né? Dói, né? Porque a gente, assim... Porque você quer fazer o melhor. Como você, né, ter 30, 40 do seu tempo de trabalho, de produção, que a gente para naquele momento, para ter esse momento de, né, conexão, de se conectar com a parte espiritual, é algo muito... Como é que alguém não... Mas é o outro, sim. Pode não fazer sentido nenhum para ele. Né? E você tem que respeitar isso. Tem que respeitar. E você tem que entender. Então, e o que é isso? Isso é inteligência emocional. É você gerenciar as suas próprias emoções. Não, não é desse jeito. Aí foi quando eu entendi que o bom líder, o bom gestor, não é o que faz tudo. É o que é justo. O que é justo? É você cumprir o seu horário, eu pagar o seu salário, é você chegar aqui e você fazer isso e eu fazer. Pronto. Então eu comecei a pautar o que eu fazia no que é justo. O que é que a lei diz? É isso, então eu vou entregar aqui. E se eu for entregar mais? Aí é uma escolha minha, eu entregar mais e eu posso entregar mais a quem eu quiser. Verdade. Aí quando isso aconteceu, meio que... Ai, pronto, agora eu entendi que não é do meu jeito, que eu queria fazer. Eu queria proporcionar uma experiência que pra mim foi tão boa e pra ele não foi. Eu tenho print até hoje dessa... Eu tenho esse print até hoje. Marcou, né? Então muito, marcou, eu tenho esse print até hoje pra mim não esquecer disso. Isso, exatamente. Pra mim não esquecer disso. Memorial mesmo, né? Isso, né? Pra mim não esquecer que o que é experiencial pra mim pode não ser pro meu colaborador. E ele tem o direito disso e eu tenho que respeitar. Por mais que a minha intenção seja boa, ela pode não ser válida naquele momento. Isso é o mais importante. Faz muita diferença, né? Amara, foi há quanto tempo atrás o 2M iniciou há? Oficialmente, 5 anos. 5 anos, né? A Oi Amara, empreendedora de 5 anos atrás, iniciando, a Oi Amara de hoje, 5 anos depois, essa bagagem aí toda, experiência. E você tem, como você trabalha diretamente com outras empresas, então assim... Acaba aprendendo muito. É turbinado a experiência, né? Porque você tem da sua própria empresa, Isso. dos seus colaboradores, da sua equipe e também aprende com a equipe das outras empresas, o compartilhar, ou estar acompanhando essas empresas, né? Traz essa bagagem aí, turbina o seu conhecimento, né? De forma... Então, com essa... A diferença maior desses 5 anos de U2M. Então, a diferença da Oi Amara que começou há 5 anos atrás para a Oi Amara, 5 anos atrás com a estrutura da U2M, para a Oi Amara de hoje foi saber o que falar. Muitas vezes, e quando você tem muito conhecimento, e eu fui entender isso com a maturidade, principalmente a maturidade profissional, que a maturidade pessoal é uma coisa, a maturidade profissional é outra. O que é a maturidade profissional? É quando você entende que ali é trabalho, é quando eu digo assim, e Clebson, cadê aquele documento que eu quero para ontem? Eu não estou brigando com o Clebson, eu estou profissionalmente exigindo algo que ele tem que entregar. Então, quando eu fui evoluindo nessa questão da maturidade profissional, eu fui entendendo que nem sempre todo mundo está preparado para receber a informação que precisa. Eu acho que para mim esse foi o maior aprendizado. Nem sempre eu tô de fora, eu consigo enxergar em você o que precisa mudar. E você vai ganhando um olhar mais clínico, mais crítico e principalmente mais técnico. Então hoje eu chego em alguns ambientes, eu sei o que está errado, eu sei o que pode melhorar, o que é que tem que fazer, como é que tem que fazer. Mas nem todo mundo tem inteligência emocional, nem todo mundo tem maturidade profissional para receber esse tipo de informação. E aí é onde entra a questão de você entender que a gente precisa falar menos e ouvir mais. Eu acho que o maior aprendizado para mim tem sido esse. Eu chego em algumas empresas que, eu quero isso, pronto, aconteceu um caso para a gente ilustrar. Mara, eu quero que organize os processos, que organize a empresa, porque eu quero aumentar o meu faturamento. Eu disse, ótimo, para aumentar seu faturamento em X, você precisa vender quanto? Precisa vender Y. Qual a equipe que você tem? Você tem como vender? Não. Você vai precisar contratar. Você vai contratar? Não. Então como é que você vai entregar? E aí, antes eu dizia isso assim, sim, tu quer vender pra quê? Se tu não tem como entregar. E aí você vai desenvolvendo essa maturidade e você vai trazendo a pessoa pra consciência do que tá acontecendo. Então não é chegar a ela, trazer logo o resultado final. Eu tô aprendendo fazer ela entender. Isso, aqui ela caminha na construção desse resultado. Na hora que ela caminha, na construção desse resultado, fica mais fácil. E eu me desgasto menos. Porque por muitas vezes eu sou a vilã da história. A gente até falou sobre isso. Qual é a diferença? Eu lido melhor com essa situação. Machuca? Claro que machuca. Você sair de uma empresa e você ouvir a pessoa dizer que você é incompetente, que você não sabe o que está fazendo, que você só sabe falar e encher linguiça. Claro que isso incomoda, isso machuca. Mas hoje não incomoda tanto e não dói tanto como doía há 5 anos atrás. Porque eu entendi que pela maturidade eu estou incomodando. Identidade. Não, e eu estou incomodando ela. Imagina
imagine, eu chego pra você e digo, Clebson, desse lado tá errado, você mexeu errado, você vai ter que mexer assim. Mas eu fiz assim os últimos 10 anos, certo? Mas agora você vai fazer assim. Você acha que Clebson vai ficar confortável? Claro que não. E qual é a principal reação que a gente tem quando a gente não tá confortável? A gente ataca. Aí isso só a maturidade ensina. Aí foi quando eu entendi, ela não tá me atacando, ela tá se defendendo. Ela tá se defendendo da mudança que ela não quer aceitar. Então eu aprendi a contornar isso dentro do que a gente estava fazendo. Outra coisa interessante que você falou sobre isso é separar essa maturidade profissional, pessoal, quando você consegue entender que às vezes você está falando com um profissional, cobrando algo profissional. Eu hoje também acho que uma das coisas que acho que a experiência empresarial mais me trouxe foi identificar isso e poder lidar com isso. Eu tenho várias pessoas que estão ali na minha equipe que, além de serem profissionais da minha equipe, também são amigos, são pessoas da minha vida, que fazem parte da minha vida. Se você misturar. E eu sei separar isso, assim, né? De a gente ter discussões, de a gente ter cobranças no ambiente profissional, no ambiente de trabalho, e saiu dali, eu tô rindo, brincando, vamos tomar um drink, vamos para um happy hour, e a pessoa olha pra minha cara assim... Tá ficando louco? Sim, ali era profissional, ali eu tava tratando de algo profissional. Aqui a gente é amigo, aqui a gente é pessoas, parceiros, então assim, isso é muito importante. Eu acho que é das coisas mais que a gente adquire, que a experiência vai trazer essa maturidade, você saber separar o profissional do pessoal, né? Ter essa maturidade para lidar com as pessoas, saber que não é com a pessoa, é o processo, é o momento. É sobre ela, não é sobre você. Não é sobre o... Exatamente. Então isso é muito... Vamos o prato tá pronto. Vamos embora? Vamos aqui empratar. Será que ficou bom? Vamos provar. Sun dips low, casting golden hues. The kitchen's alive, but it's calm too. The soft scrape of a knife, the kettle's gentle sigh. It's a moment to savor as time drifts by. In this little kitchen, under the warm light, flavors are blending, and it feels so right. The quiet hum of life, the rhythm of the day. Cooking is my comfort, my kitchen serenade. Prato pronto, hora de provar. Vamos lá, minha amiga. Vamos ser bem sinceros, né? Seja mesmo, viu? Porque foi conversando aqui. A gente Vamos lá. Esqueceu, algumas coisinhas aí, mas já deu certo. Vamos lá. Não esqueceu o sal, não. Muito bom. Gente, delícia, olha. Tá uma delícia, muito bom. E eu recomendo, façam, vale muito a pena. Um prato simples, mas muito gostoso. Gente, vai estar aqui na descrição do vídeo, vai estar a receita completa para você poder repetir aí na sua casa. Tá muito bom, de verdade. Então, como a gente tava falando, a gente vai comendo e vai falando. Isso mesmo. Como a gente tava falando, a questão de perspectiva e o que é que a gente enxerga para o futuro, principalmente com essa questão das questões geracionais. O que é que tem que ser dado atenção dentro das empresas? Primeiro ponto é pessoas. Você tem que dar atenção. A gente está vivendo agora muito essa questão do... Logo vou comentar. Vai lá. Muito essa questão da saúde mental. A gente está vendo agora os movimentos até legais em relação a isso. A questão de ter um ambiente. A ciência da felicidade está entrando muito forte agora. Você tem que ter o propósito, você tem que saber o que você está fazendo. E o que é que eu, como empresa, posso fazer para me adequar, para manter isso? Um olhar para as pessoas. O seu processo é importante, o seu faturamento é importante, mas se você não tiver pessoas que consigam perpetuar isso, você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Então é extremamente importante que a empresa ela pare e ela crie ambientes saudáveis, ela crie um ambiente onde seja prazeroso estar lá. Empresários, gestores, ó, essa dica aí é importante, dica de ouro, viu? Seu colaborador, ele passa mais tempo na sua empresa do que na casa dele. Ele passa mais tempo com você e com seus colegas do que com a família dele. Que ambiente você está criando para ele?
Que ambiente você está ali fomentando ali dentro? Então começa a ter um olhar, sai um pouquinho de dentro da sua operação e começa a olhar a sua empresa de fora. Que ambiente eu estou criando? É um ambiente seguro? É um ambiente seguro de forma profissional? É um ambiente seguro no sentido de se eu não gostei de algo que Clebson fez, eu tenho liberdade de ir ali falar sobre aquilo? Então, os movimentos legais, eles estão caminhando exatamente para essas cobranças. Mas antes de se tornar exigência, torne cultura. Fica mais fácil. Quando você torna aquilo cultura, fica mais fácil atender a exigência. Porque normalmente a gente quer atender a exigência e não criar cultura, é onde entra o conflito. E o que é criar essa cultura? Comece com pequenas coisas. Mais pesado, né? Comece com pequenas coisas, grupos de conversa, comece a criar os cafés, comece a criar um ambiente menos tóxico, comece a falar mais, a ouvir mais, a gritar menos. E às vezes são ajustes tão simples que fazem uma diferença muito grande. Maravilha. Dica de ouro, viu, gente? Anota isso aí. Amária, falou isso aí, uma perspectiva de futuro muito bom para os empresários, para os gestores. E sobre a U2M, né? O que é que a gente pode esperar aí da U2M? Quais são os planos do futuro? Vocês perspectiva são provas, de futuro? Está gravado, que me prometeram uma sociedade, eu estou esperando ela. Viu? Vamos lá, vai sair. Eu estou esperando essa sociedade. Mas brincadeiras à parte, o que é que eu espero para o U2M? Crescimento. O que é que eu quero? Eu falei de propósito, a gente conversou sobre propósito. Eu quero crescimento, mas eu quero crescimento com propósito. Eu não quero números, eu quero resultados. E aí, com isso, o que é que a gente está fazendo? A gente está se movimentando, a gente está ampliando a gama de produto. A U2M agora tem o braço da contabilidade, está dentro da empresa. A gente já está aderindo a outras áreas. A gente está expandindo o número de profissionais para isso. O que é que eu quero? Eu quero crescer. Mas eu quero crescer como? Eu quero crescer ajudando empresas a crescer e se desenvolver de forma saudável. Eu quero que o meu crescimento ele seja relativo ao crescimento da Macários. Eu quero que o meu crescimento ele seja relativo ao crescimento da empresa de fulano. Por quê? Se você cresce, eu também cresço. Então é esse crescimento que a gente está buscando. O que é que a gente pode fazer melhor? Qual é o propósito que a gente tem? Qual é o propósito? Maravilha. Minha amiga, muito bom receber você aqui. É um prazer assim, enorme, tenho um carinho, você sabe disso. Eu acho que é aquela situação, né? Quando os meninos me passaram, né, a gente resolveu fazer esse quadro, disseram quais nomes que eu realmente teria. E eu disse que só quero pessoas que eu realmente admiro, pessoas que eu conheço o trabalho, pessoas que realmente têm algo a nos ensinar, algo a compartilhar. E você realmente foi uma das primeiras pessoas que esteve ali na lista, muito obrigada. porque eu realmente admiro o seu trabalho. A gente se conheceu e rapidamente teve essa sinergia ali, teve essa conexão, né? Acho que da primeira conversa foi acho que por telefone. Isso. Né? Depois tivemos um encontro pessoalmente, assim, e ali a gente se conectou muito. Questão de propósito mesmo, perfil. Então, fica aqui registrado realmente a minha admiração pela Uiamara, a pessoa, pelo trabalho, a empresária da U2M. E realmente a gratidão também pela parceria, gratidão por toda a contribuição que a gente tem feito aí, com curto espaço de tempo, mas que tem dado já tantos frutos bons, né, que a gente está podendo realmente desfrutar dessa parceria da U2M com a Macários, da Uiamara com o Clebson. Então foi um prazer mesmo receber você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, gente. Realmente, eu me sinto muito honrada de estar aqui. Foi um prazer atender esse convite e falar sobre o que a gente gosta de falar. Quer falar de negócio, quer falar de pessoas, quer falar de crescimento. E que mais espaços como esse se abram para a gente poder desmistificar algumas coisas. Verdade. E você tirar aquela dimensão de que só você tem problema, só a sua empresa que não flui, só você que não consegue. Pelo contrário, se a gente abre isso, a gente começa a perceber que tem muito mais coisa aí. Agradeço demais, me coloca à disposição. Você sabe que você pode contar comigo sempre. Muito obrigada. Maravilha. E aí, para finalizar, queria você deixar sua mensagem para as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Uma mensagem aí para que elas possam, qual você pode contribuir com certeza com elas. Eu vou trazer a que eu falei, que para mim ela faz todo sentido. Você pode ser o que você quiser, desde que você esteja disposto a pagar o preço e viver o processo. Pagar o preço nem sempre é financeiro. Muitas vezes é do seu tempo, da sua emoção, do seu convívio, mas é um preço que ele tem retorno e ele vale a pena. E o que é o processo? É você entender que não é linear, você não cresce linearmente, você não vai crescer bonitinho, vão ter altos e vão ter baixos, e quanto mais claro você tiver naquilo que você quer profissionalmente, mais fácil vai ser quando o dia baixo chegar. Não, é só mais uma fase daquilo que eu tenho que fazer e que vencer. E não espere que ninguém lhe estimule, não espere que ninguém faça por você. Faça você aquilo que você quer que aconteça.
Maravilha. Gente, foi muito bom também compartilhar com vocês. Vamos continuar comendo aqui. Mais uma vez agradecer por você que assistiu, que compartilha tudo isso e que você possa botar em prática essas dicas de ouro que a gente pôde ter nessa conversa, esse bate-papo gostoso com o Yamara aqui. Vamos agora comer e até a próxima.